conversando com parlamentares, buscando esse apoio. Chegamos a ter um pouco mais de 120 parlamentares conosco. Na reta final, antes do primeiro turno, várias bancadas chegaram a nós com o propósito de não só apoiar na campanha, mas como apoiar nas propostas futuras. Com a bancada do agronegócio, da agricultura familiar, evangélica, católica, da segurança, do turismo, entre outros. Então nós pretendemos ter um pacote de medidas que atendam a todas as bancadas, de modo que, ao serem atendidas, o reflexo direto e possível para a economia será, do meu entender, bastante curto. Agora, presidente, falando sobre desarmamento, o senhor defende a posse de arma, o porte de arma. Como que pode ter as regras, o governo controlar também para que não seja uma medida desfavorável para a população? Como o governo pode ter controle disso? Olha, os Estados Unidos só não tem arma quem não quer. E lá o índice de violência é 7 vezes menor do que o nosso aqui. No período militar, 64 a 85, você poderia comprar uma arma na mesma e dar de presente para o teu pai, sem problema nenhum. A questão da arma, ninguém quer um para jogar para cima e quem quiser pegar, pegou. Eu digo da posse de arma de fogo, o direito de você ter uma arma dentro de casa, a tua propriedade rural ou urbana. E nós devemos respeitar o referendo de 2005. Lá o povo decidiu por 2/3 pelo direito de comprar armas e munições com algumas regras. É isso que nós queremos restabelecer, pelo menos com arma de fogo dentro de casa. Caso não queira, ele vai ter paz dentro da sua residência. É isso que nós queremos no primeiro momento. E quais são essas regras? Olha, antecedentes criminais, residência fixa, exame psicológico, exame prático. Basicamente começaria por aí. E eu repito, a arma pertence dentro da tua casa ou da sua propriedade rural. Que Deus nos ajude, né? Bom, amanhã nós vamos trazer mais um trecho dessa entrevista exclusiva do presidente eleito Jair Bolsonaro aqui à Rede Aparecida de Comunicação, né, Priscila? Exatamente, Rafael. E olha só, o juiz federal Sérgio Moro, enfim, falou com a imprensa depois que foi convidado para assumir o Superministério da Justiça e Segurança Pública no governo de Jair Bolsonaro. Moro refuta críticas de que a nomeação tenha relação com a condenação de Lula. Isso não tem nada a ver com o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado e preso porque ele cometeu um crime e não por causa das eleições. Embora eu tenha proferido a primeira decisão, essa decisão condenatória já foi confirmada pela Corte de Apelação, ou seja, por um painel de outros 3 juízes, e foi o próprio tribunal que ordenou o início da execução e a prisão do ex-presidente. Eu apenas cumpri a decisão. Diga-se que essa ordem de prisão foi previamente autorizada em um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus preventivo. O Sérgio Moro, inclusive, hoje também falou novamente à imprensa. Ele falou com Raul Jungmann, daqui a pouco a gente traz mais detalhes disso, mas ontem ele ainda comentou a respeito da maioridade penal. Ele disse que pessoas com menos de 18 anos devem ser protegidas, mas disse que um adolescente acima de 16 já tem condições de percepção do que, por exemplo, não pode matar. Quanto à maioridade, existe uma proposta de emenda constitucional, que foi apresentada anos atrás, que prevê redução dessa maioridade para 16 em casos de crimes graves, com resultado morte ou lesão corporal grave, ou casos de estupro. Pessoa menor de 18 anos deve ser protegida, o adolescente. Muitas vezes eles não têm uma compreensão completa das consequências dos seus atos, mas um adolescente acima de 16 já tem condições de percepção de que, por exemplo, não pode matar. Bom, tá aí, portanto, o futuro superministro da Justiça, o juiz federal Sérgio Moro. Agora 5h44, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, nós vamos falar que os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, o Trump perdeu a maioria na Câmara. Notícias em 30. Baixe agora mesmo o novo aplicativo da Rede Aparecida. O novo app está com muito mais interatividade para você. Acompanhe e interaja com a programação da TV Aparecida.
Brasília, no Santuário Nacional, a academia possui vasto acervo bibliográfico, publicações e obras de arte dedicados a Nossa Senhora. Faça parte dessa história. Associe-se você também. Não dê ouvidos a ninguém. O som de Cedina, tudo fica bem. É pro adulto ou pro neném. Quem tem dorme tranquilo, quem não tem não passa bem. Auricedina, a dor de ouvido sempre acaba pra quem tem. Auricedina, para tudo ficar bem. Não dê ouvidos a ninguém. O som Auricedina, tudo fica bem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Agora 5h48 no horário de Brasília. A informação está no ar. Notícias em 30, segunda edição. Estamos de volta com o Notícias em 30, segunda edição. E olha só, lá nos Estados Unidos, o Partido Democrata conquistou a maioria da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pela primeira vez em 8 anos. O resultado das eleições legislativas significa uma derrota parcial para o presidente Donald Trump, já que o seu partido, o republicano, conseguiu ampliar sua vantagem no Senado. As eleições de meio de mandato de ontem definiram uma nova Câmara e renovaram 1/3 do Senado, além de mais de 75% dos governos estaduais. Bom, os números estão assim, Priscila. Os democratas elegeram 219 deputados republicanos, 193 democratas. No Senado, os democratas conseguiram 45 vagas e os republicanos 51. Nos estados, serão pelo menos 25 governadores republicanos e 22 democratas. E o Partido Democrata, inclusive, ganhou em alguns locais onde o Trump foi vitorioso em 2016, como, por exemplo, Kansas, Nevada e Michigan. E, Rafael, eu conversei com a Fernanda Magnota, que é doutoranda do curso de Relações Internacionais Santiago Dantas. A especialista falou da importância desse pleito norte-americano. Essa é uma eleição muito importante, porque ela funciona como uma espécie de termômetro para avaliar o desempenho do presidente, né? Então, embora o presidente não esteja efetivamente disputando nenhum cargo na urna, o nome dele não aparece nem para disputa de nenhum cargo, efetivamente é a gestão dele que fica em jogo, né? O presidente Trump, ele tem maioria tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado, e por isso tem tido um certo apoio, né, para garantir a sua agenda, a governabilidade de uma forma geral. E agora, o que está em discussão é com que margem ele vai conseguir governar pelos próximos 2 anos e qual vai ser o capital político efetivamente que ele vai ter. E com a confirmação dessas projeções, as medidas de Trump devem sofrer maior resistência no Congresso? Certamente. O presidente Trump, em primeiro lugar, vai ter uma certa dificuldade para continuar avançando com algumas pautas que são mais controversas, principalmente no âmbito da imigração, né, caso os democratas retomem aí maioria em pelo menos uma das casas. Além dessa questão de avançar com algumas agendas, é importante dizer que também deve se intensificar o conjunto de acusações e investigações que tem o presidente como principal objeto, né? Então o partido da oposição ficaria empoderado para tentar avançar com essas investigações e dificultar ainda mais a sua permanência, né? E em terceiro lugar também afeta de maneira indireta a forma como o Partido Republicano do próprio presidente vai se dispor ou não a continuar oferecendo apoio restrito a ele. Fernanda, quais são as principais ações do presidente que ficariam travadas e como isso impacta a posição dos Estados Unidos com os demais países? Olha, nos Estados Unidos, o presidente em si tem muito menos poder do que em outros países, como é o caso do Brasil, né? No Brasil, o presidente é, de fato, um executor muito importante dentro da tomada de decisão. Nos Estados Unidos, as competências, elas são muito distribuídas e, particularmente, muito centradas no Congresso. O presidente, por exemplo, não é aquele que pode declarar guerra, ele precisa do Congresso. O presidente não controla o orçamento, quem faz todo o controle de orçamento é o Congresso. Então, se ele tiver maior resistência no Congresso, várias das agendas que ele está propondo, tanto doméstica quanto internacionalmente, devem, por consequência, sofrer algum tipo de refreagem, né? Uma dificuldade maior de avançar.
Agradecemos à especialista internacional Fernanda Magnota, doutoranda do curso de Relações Internacionais Santiago Dantas. Olha só, lá nos Estados Unidos, sobre a economia, o mercado interno tem mantido a produção de veículos em alta no Brasil. Segundo a Anfávia, entidade que representa as montadoras, houve crescimento de 17,8% em outubro, na comparação com setembro. Ao todo, foram produzidos mais de 263 mil carros de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e caminhões, e no ano já foram montadas 2.460.000 unidades, que representa crescimento de aproximadamente 10% sobre os 10 primeiros meses de 2017. E a Petrobras anunciou que vai reduzir o preço médio da gasolina nas refinarias em 0,48% a partir de amanhã. Com a alteração, o valor médio do combustível vai cair de R$ 1,71 para R$ 1,70 por litro, o menor valor desde 14 de abril. Trata-se do terceiro corte na semana. Na véspera, a estatal já tinha anunciado uma redução de 0,74%. E na segunda-feira tinha diminuído o preço da gasolina em 6,35%. Agora, Priscila, do outro ponto, tem uma coisa que não diminuiu, né? Nem na refinaria, nem em lugar nenhum. Muito pelo contrário, vai pesar no bolso brasileiro. Já está em vigor o novo aumento dos preços do gás de cozinha, alta de quase 9% para as distribuidoras. De acordo com o histórico de aumento, o consumidor deve sentir aí cerca de R$ 6 aí o valor do produto, isso dependendo da variação dos custos de cada companhia, da marca, da localidade, enfim. O Alexandre José Borjali, ele é presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás e considera essa alta abusiva. Nós entendemos, e já colocamos isso para o governo federal, que não adianta hoje falar em qualquer tipo de subsídio, vale gás, nem nada. Está aí o resultado, está aí um exemplo claro. O gás sobe R$ 2 na Petrobras e ele chega ao consumidor de R$ 3 a R$ 6. Essa política de preço adotada no setor de combustíveis, ela tem gerado um oportunismo, principalmente em especial pelas distribuidoras, para que esses aumentos cheguem cada vez maior. E para o representante do setor, já passou da hora da estatal rever a política de preços, que é reajustada conforme o mercado externo. Nós estamos vendo o dólar cair cada vez mais, a Petrobras mostrar uma lucratividade histórica, né? E o preço do petróleo caindo e ela subindo esse preço do gás. Ela precisa mais do que nunca ser transparente, mostrar o preço real do preço do mercado internacional, a diferença que nós já estamos nisso, já não passamos. E no último ano, o gás de cozinha já acumula alta de R$ 7 nas distribuidoras, o que representa mais de R$ 20 para o consumidor. Na visão de Borjali, as altas prejudicam os mais pobres e favorecem o surgimento de revendedores clandestinos de gás. O gás de cozinha deixou de ser utilidade pública e passou a ser um produto de luxo. E hoje, pior ainda, hoje ele está sendo abastecido por uma tendência muito grande de mercado legal, pois os revendedores que são legalizados não estão conseguindo mais manter suas empresas. E coloca o consumidor em risco iminente. Vale lembrar que o consumidor pode sofrer mais aumento este ano, porque os estados normalmente aumentam o fator por cálculo do ICMS, do gás de cozinha, o chamado preço médio ponderado final de vendas. Cada vez mais difícil cozinhar, daqui a pouco estaremos aí tendo que cozinhar no fogão a lenha, né? Agora 5h58. A segunda edição do Notícias em 30 vai ficando por aqui. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Com a apresentação de Rafael Rodrigues e Priscila Barbosa. A redação é de Rafael Rodrigues. E os trabalhos técnicos de Marcos Prado. Editor de jornalismo André Costa. E direção-geral do padre Evaldo César. Lembrando que você também pode conferir outras informações acessando o nosso site, que é o a12.com. Uma boa noite para todos e até amanhã. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. De volta amanhã, às 7h da manhã. Uma nova lei trabalhista. Sobre ela, muitos falavam, mas ninguém tem a ousadia e a coragem de realizá-la. 12 milhões e meio de desempregados e muita incerteza para quem busca recolocação no mercado. E a consequência disso é o aumento do sofrimento da classe trabalhadora. Não é
pedindo o direito dos trabalhadores que nós vamos resolver um problema grave do desemprego. Mas sempre com garra e esperança. O Brasil não depende só de leis isoladas, depende da luta, da união de todo mundo em busca dos seus direitos. A realidade do trabalhador brasileiro 1 ano após a reforma trabalhista é o tema de uma edição especial do Notícias em 30. Dia 15 de novembro, a partir das 7 da manhã, aqui na Rede Aparecida de Rádio. A seguir, a Rede Aparecida de Rádio transmite a Santa Missa, direto da Basílica Velha, na capital da fé. Oferecimento Auricedina. Dor de ouvido tem remédio. Olhando a Sagrada Família, Jesus.